Assim, aí, pelo amor de Deus, o teu gosto estaria muito comprometido. E obrigado, Otávio, também, que me deu esse manto aqui, ó. Muito obrigado, muito bonito aqui, ó. Mas então, Pastor Caio, você teve 1000 motivos para perder a fé. Eu acho que você é uma pessoa tão ligada ao divino e seu coração pulsa nisso, eu continuo insistindo, a tua presença é muito marcante. E às vezes eu penso, não sei se é real, a fé é algo que é eterna, como Davi, como Moisés, ou a gente perde, é normal, hoje eu tenho, aí eu tenho que me esforçar para reencontrar isso. Você manteve a fé a vida inteira, ou isso realmente, aquela situação terrível, né, com o seu filho, que eu vi você já falando, e isso é uma coisa que sempre eu questiono, a fé, eu posso falar, eu sou um homem de fé, ou eu sou um homem que estou lutando para ter fé? Eu nunca tive uma única crise de fé na minha vida. Desde que eu conheci o Evangelho para mim, junto com esse conhecimento eu aprendi que o ensino de Jesus não faz promessas de benesses, de te poupar de nada. Filho de gente que ama a Deus morre também, é atropelado, tem câncer, pode ser assaltado, pode qualquer coisa. Jesus nunca transmitiu qualquer coisa dessa natureza. A gente lê no Evangelho de Lucas que ele estava conversando com um grupo de pessoas, quando chegou alguém correndo e disse assim: "O senhor viu? A torre de Siloé, lá em Jerusalém, caiu e matou 18 pessoas. O que é que o senhor tem a dizer?" Aí Jesus disse: "Olha, em verdade eu vos digo que esses 18 não eram mais pecadores do que todos os demais habitantes de Jerusalém, sobre com quem não aconteceu nada. Porque o modo de morrer não designa coisa alguma a não ser fenomenologias, acidentes, circunstâncias." A mesma coisa lá na Galileia. Herodes mandou matar um grupo de pessoas que estavam fazendo sacrifícios a Deus no monte da Galileia. E os judeus tinham determinado e obrigavam os romanos a pelo menos fazerem isso, a não deixarem que ninguém sacrificasse fora dos altares do templo de Jerusalém. Como esses caras lá na Galileia sacrificaram fora de Jerusalém, eles pediram para Pilatos matar os caras. E Pilatos estava só fazendo uma política de diplomacia. Não tinha raiva de ninguém ali, ele só mandou matar. E morreram. Aí vieram perguntar a Jesus. Jesus disse: "Vocês não sabem que o modo da morte não designa nada? Que o modo de morrer não caracteriza pecado, iniquidade, coisa alguma? E que o perigo não é o modo como se morre, o perigo é o modo como se vive." Então, na filosofia de Jesus, essa questão de dor, bem, mal, acidente, calamidade, tsunami, vulcão, doença, isso e aquilo, fazem parte da circunstância de relatividade da existência na qual nós vivemos. E é uma existência profundamente perversa e iníqua, porque a natureza não é iníqua. A natureza é perfeita, até nos seus espinhos, nos seus cardos, nos seus abrolhos. Tudo tem finalidade, tudo tem significado, tudo contribui para alguma outra coisa. O grande problema do planeta Terra não está nem no mar, nem no ar, não está nos peixes, nem nos grandes monstros marinhos, nem nas feras da terra. Eles estão apenas vivendo o processo da sua própria natureza, sobrevivendo. A maldade no mundo vem do meu coração. Foi o que Jesus disse em Marcos 7. Ele disse: "Olha, todas essas coisas que fazem mal não vêm de fora. Não é por causa da fenomenologia chocante que você tem que pensar que o mal veio de fora e atingiu alguém. Porque o mal nasce de dentro, no coração. É no coração do homem, não do leão, não da foca, não da preguiça, mas do homem que tem lucidez, consciência
em alguma inteligência, menos do que poderia ter, que tem caráter, menos do que poderia desenvolver, mas vem do coração, é do coração que procedem os maus desígnios. Aí você vê na história humana, houve furacões que destruíram comunidades, vulcões que acabaram com algumas comunidades, em geral todas elas construídas no pé do vulcão, não é? No pé do vulcão era quase impossível. Já tinha um problema ali, né? Já tinha, de escolha e tal. Agora, o vulcão em si, coitado, ele só se encheu de magma, ardeu, queimou e eclodiu. Agora, quem resolveu fazer uma cidade, uma Pompeia, Nicolano, no pé do lugar, é que não teve juízo. É verdade. E aí vive com as consequências. Agora, a natureza fez muito pouca coisa que a gente possa chamar de ruim para o homem, para o ser humano. E a natureza animal, no geral, e a vegetal, você sabe, deve saber, que nós já vivemos 5 grandes eras destrutivas no planeta Terra. O planeta Terra, diferentemente do que os judeus dizem, não tem 5.750 anos de idade. Não tem. A Terra é velhíssima, tem 4 bilhões e meio de anos. Agora, antes do Homo sapiens sapiens e da narrativa bíblica que é semítica, por isso, ela começa e vai vinculando tudo à sequência do DNA semita de Abraão para frente. Mas muito antes de Abraão sonhar em existir, o planeta já tinha tido não só Homo sapiens sapiens, mas hominídeos diversos. A gente tem DNA de neandertais no DNA humano porque eles cruzaram, e eu tenho convicção profunda de que foram os Homo sapiens sapiens que acabaram destruindo os neandertais, que não deram sorte numa determinada hora de final de era de gelo, estavam confinados num lugar do qual não sobreviveram. Mas todas as culturas, são 1.500 culturas, são 1.500 antropologias terráqueas, dizendo mais ou menos a mesma coisa, que a Terra já viveu 5 eras de profunda destruição, e não foi de 5.000 anos para cá. São de milhões de anos, milhares de anos e milhões de anos. Agora, por exemplo, você vai à Turquia, onde eu vou sempre, e gosto de gravar, fazer documentários e tudo mais. Lá você tem agora Göbekli Tepe, que tem 15, 20 mil anos de existência, mais velha do que a Esfinge, do que as pirâmides do Egito, cortadas numa precisão que até o dia de hoje as nossas máquinas não fazem igual, com tonelagens que não têm tamanho, que os nossos aparatos de guinchos têm que ser reforçados e reforçados e reforçados para mexer uma pedra daquela. Porque nós já tivemos civilizações anteriores à nossa. A nossa civilização surgiu depois da última era do gelo. Mas antes disso, houve outras civilizações na Terra que foram extintas por calamidades diversas ou pela ação do homem contra o homem, ou de um animal contra outro animal, ou da guerra entre hominídeos, os mais diversos. De modo que eu sou crente em Jesus. Sendo a pergunta que eu não respondi àquela hora, não é nada que tenha a ver com sensação, nem com emoção. Imagina se a fé fosse uma emoção, uma sensação. A gente ia amanhecer com fé, meio-dia a gente estava sem fé, à noite a gente estava ateu, porque a nossa sensação e as nossas emoções são fluidas, são circunstanciais para a maioria das pessoas. É difícil você encontrar uma pessoa que cresceu e amadureceu, como Paulo, que diz em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, sabia ter tanto quanto sabia não ter, sabia ser honrado tanto quanto sabia ser humilhado, sabia ter fartura tanto quanto sabia viver com escassez. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece.
Agora, isso não tem nada a ver com emoção nem com sensação. Jesus disse no jardim do Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte, até o inferno da agonia. Agora, ele não perdeu a fé em momento algum, ele sabia que tinha que atravessar aquilo. Você me perguntou, você já perdeu a fé? Não, e nem perderei jamais, porque ela não é fundada em emoção, nem em sensação, nem coisa alguma. Emoção a gente tem, elas variam. Tem dias que você acorda muito mais tomado ou por hormônios, ou empolgações, ou boas notícias, fica quase que como uma águia voando sozinho. Tem outros dias que você recebe topadas desde cedo, trancos desde cedo, o teu corpo se cansa, a tua mente se exaure, você fica cansado. Você tem dias que você diz: Senhor, quem me dera eu pudesse partir logo hoje para entrar nisso que não tem mutabilidade, nisso que é a minha vocação perene de eternidade em Ti. Mas nem por causa disso alguém perdeu a fé. Porque a fé não é a sensação de coisas nem a emoção de coisas. É diferente do estado de espírito. Totalmente para além e transcende a isso tudo. Sobre a fé, o livro Epístola de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Então eu posso não estar vendo nada, mas eu sei. Nossa, que lindo, pastor Caio. Lindo, me respondeu uma coisa muito importante. Eu sei bilhões de coisas que eu não vejo. É como Paulo diz, atentando não para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então é uma questão de você escolher. Fé é um dom de Deus que coincide também com uma decisão de escolha humana. E quanto mais madura você fica na sua escolha e na consciência de que a fé não tem vinculação na independência com a emoção, sensação, bem-estar, gostosura ou cafuné, é que você de fato desenvolve essa fé que atravessa a vida, a morte, o fogo, o luto, seja lá o que for. Eu já passei por grandes perrengues, não foi só pela morte de um filho amado de 22 anos, eu já passei por coisas inimagináveis que eu não tenho nem tempo para contar aqui. Por traições e traições de gente que eu confiava de todo o meu coração, que mentiu contra a verdade, que te jogou nas piores circunstâncias, que te fez pagar preços inomináveis e impensáveis. E a fé me salvou de tudo que armaram contra mim e me salvou de algo pior ainda. Me salvou de ficar com ódio, com ressentimento, com mágoa, com amargura, desde, eu não me lembro, mesmo antes de eu me converter, foi aos 18 anos de idade, eu não tenho uma única memória de ter dormido um dia na minha infância, nem em tempo algum, com raiva de ninguém.